Boa noite, paz e bem. Espero que esse vídeo, quando você estiver assistindo, estejam gozando de muita saúde, com amor, com paz, com alegria no coração. Eu sou José Carlos Ferreira, do canal Partilhe e Compartilhe, e hoje eu quero falar com vocês sobre carnaval. Antes de começarmos efetivamente o nosso assunto, eu queria pedir a você que ainda não está inscrito no nosso canal, que por favor se inscreva, nos ajude, venha para o nosso time, participe desse projeto, que é um projeto de evangelização, um projeto de informação e um projeto de formação pessoal. Então, vou lhe dar aí 3 segundos, é o tempo que você precisa para clicar aí onde está inscrever-se, inscreva-se. E se você quiser continuar recebendo as notificações cada vez que nós postarmos um novo vídeo, você também clica aí no sininho das notificações. Vai ser um grande prazer estar com vocês e desde já agradeço pela sua inscrição. E agradeço também muito aqueles que já estão inscritos, que estão divulgando no nosso canal, o nosso trabalho. Muito obrigado. Quem diria, há um ano atrás, quem de nós, em sã consciência, poderia imaginar que o ano de 2021 seria um ano sem carnaval, né? A pandemia modificando a nossa vida, modificando as coisas, fez com que os governantes, né, as autoridades sanitárias recomendassem o cancelamento, a suspensão do carnaval deste ano. Mas com a graça de Deus, no ano que vem, poderemos estar todos juntos nessa festa que é uma festa de alegria, uma festa também de confraternização. Que Deus conceda a todos nós essa graça. Este ano, 2021, vamos ficar em nossas casas, vamos fazer o nosso carnaval particular, somente no meio de nossa família, sem aglomeração, tendo todos aqueles cuidados que as autoridades sanitárias recomendam para que a gente evite que pessoas de nossas famílias, nossos entes queridos, nós mesmos também, sejamos infectados por esse vírus tão assim massacrante, né? Esse vírus tão difícil de ser combatido. Mas nós somos confiantes, temos fé que tudo isso vai passar, porque Jesus está no comando do barco, não é verdade? Bem, o carnaval, ele nasceu no Egito, passou pela Grécia e por Roma, foi adaptado pela Igreja Católica e desembarcou aqui no Brasil entre os séculos XVI e XVII, trazido pelos portugueses, os nossos colonizadores. Então, a partir de 1934, o carnaval ainda deu um novo impulso com músicas como por exemplo, de Lamartine e Babo. O carnaval vem da antiguidade, como já falei antes, ele nasceu no Egito, passou pela Grécia, era uma festa romana, com diversas variações, mas praticamente a mesma coisa. E é uma festa profana, né, e hoje corresponde a um período de 3 dias, que sempre acaba na quarta-feira de cinzas, exatamente a quarta-feira que a Igreja Católica inicia o tempo da Quaresma, que é o tempo de preparação para que a gente celebre, né, a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra carnaval, ela vem do latim carne lavare, que significa abastecer-se, afastar-se de carne. Muito interessante. O carnaval chegou no Brasil por meio da prática do entrudo, que era uma brincadeira muito popular em Portugal. Essa prática estabeleceu-se no Brasil na passagem do século XVI para o século XVII e foi muito popular até o século XIX, desaparecendo do país nos meados do século XX. Por meio de uma repressão muito forte das forças policiais, né, que se estabeleceu contra essa brincadeira, e o entrudo, então, deixou de ser praticado. O entrudo era realizado de diversas maneiras, e era sempre como manifestações de zombarias públicas. A forma mais conhecida do entrudo era o jogo da molhadelas, realizado alguns dias antes da Quaresma, que consistia
em uma brincadeira de molhar e sujar as pessoas que passavam pela rua. Poderia ser realizado publicamente, mas também poderia ser realizado de uma maneira bem privada. O jogo das molhadelas ele era produzido em recipientes, né, com determinados líquidos contendo tinta, às vezes também poderia ser aromatizado com perfumes, mas também podia ser mal cheiroso. E nesse caso, eles preenchiam o recipiente até com água suja de farinha ou café e até mesmo urina. Por isso que teve uma grande repressão por causa dessa prática de sujar e de molhar as pessoas com água muito fedorenta. Eu me lembro que na minha infância, né, lá na Cândido Ribeiro, a gente colocava nos rodós que chamava, e também tinha umas bombas, se colocava até água com pimenta. E era triste quando caía no olho, né? E também água com morango, com coisa de pique-suco, com papel, aquele papel de seda e sujava as pessoas. Então, ainda na minha infância ainda tinha certamente assim tudo, e também jogava-se maisena, farinha, trigo, às vezes, e tem lugar que joga até lama, né? A brincadeira, o entrudo era tão popular que até mesmo a família real brasileira foi adepta do entrudo. E mesmo sendo popular, o entrudo não agradava a grande parte das elites no Brasil, por causa disso, de sujar as coisas. Tanto é que ao longo da história, diversos decretos contra o entrudo foram baixados no Brasil. No século XIX, houve uma intensa campanha contra o entrudo, como resultado da passagem da monarquia para a república, né, na proclamação da república, e de uma atuação mais consistente do Estado em ações de gentrificação, ou seja, a expulsão das camadas mais populares dos centros das cidades e da repressão a manifestações populares. Então essa prática começou a perder força no começo do século XX devido a essa grande repressão. E uma coisa interessante, que a imprensa, né, foi uma das grandes responsáveis pelo desenvolvimento dessa campanha contra o entrudo no Brasil. A imprensa, mesmo naquela época, já tinha assim, uma atuação muito grande no meio da sociedade. Enquanto o entrudo era reprimido nas ruas, a elite do império criava os bailes de carnaval em clubes e teatros. No entrudo não havia músicas, e ao contrário dos bailes, que na capital imperial eram tocadas principalmente as polcas. Se você tem entre 40 e 50 anos, você vai lembrar que aqui em São Luís havia grandes bailes carnavalescos em grandes clubes, como Lítero, Jaguarema, Cassino, né? Então, a juventude de hoje talvez não conheça, mas você que tem na faixa de 45, 50 anos para frente, certamente participou de algum desses bailes que eram muito bons, muito movimentados, né? E a elite do Rio de Janeiro, nessa época, no meio do século XX, criava as sociedades e criou o primeiro congresso de sumidades carnavalescas para desfilar nas ruas da cidade. Enquanto o entrudo era reprimido, a alta sociedade imperial tentava tomar as ruas através dessas sumidades carnavalescas aí que são faladas. Uma outra coisa também muito interessante é que a elite do Rio de Janeiro, com a criação dessas sumidades, né, para desfilar na rua, e mesmo diante dos obstáculos, as camadas populares não desistiram das práticas carnavalescas. Aí surgiram os blocos de sujo, né, os blocos de fofão, e no final do século XIX, buscando se adaptar a essas tentativas de disciplinamento policial, foram criados então os ranchos e os cordões. E os primeiros cordões utilizavam a estética das procissões religiosas, né, aquelas grandes multidões com manifestações populares, e até como a capoeira, e os Zé Pereiras, tocadores de grandes bumbos, grandes tambores, e esses ranchos eram cortejos praticamente praticados principalmente pelas pessoas de origem mais rural, no meio rural do Brasil. Aí, quando foi no século XIX também, surgiram as marchinhas de carnaval, destacando-se aí a figura de Chiquinha Gonzaga, bem como a sua música Ou Abre Alas, né? Ou abre alas que eu quero passar. E aí, somente depois das marchinhas, o samba também, lá pela década de 1910, surge o samba com grande força,
com a música Pelo Telefone, de Donga e Mauro de Almeida, tornando-se ao longo desse tempo todo o legítimo representante musical do carnaval. Então as marchinhas e o samba assim são ritmos característicos do carnaval brasileiro. Na Bahia surgiram também os primeiros afoxés, um ritmo musical variado das práticas dos escravos. E esse ritmo era justamente para lembrar as tradições das culturas africanas. Os primeiros afoxés na Bahia foram a Embaixada da África e os Pândegos da África. Por volta do mesmo período, o frevo passou a ser praticado no Recife e o maracatu ganhou as ruas de Olinda, dinamizando assim também o carnaval na Bahia e em Pernambuco. Ao longo do século XX, o carnaval popularizou-se ainda mais no Brasil e conheceu uma diversidade de formas e realizações, tanto entre as classes dominantes como entre as classes mais populares da sociedade. E por volta da década de 1910 surgiram os corsos, que eram carros conversíveis da elite carioca principalmente, desfilando pela avenida central ali da cidade de Rio de Janeiro, principalmente a Avenida Rio Branco, que antigamente era chamada Avenida Central. E tal prática durou até por volta da década de 1930. Aqui no Maranhão, pelo menos no carnaval do ano passado, eu ainda cheguei a ver um curso, tem um curso das pessoas idosas. Só que aqui no Maranhão são caminhões enfeitados e as idosas lá cantando, tocando. E também tem curso de gente jovem também. Entre as classes mais populares também surgiram as escolas de samba, mais ou menos na década de 1920. E considera-se que a primeira escola de samba teria sido uma escola chamada Deixa Falar, que foi fundada no ano de 1928 e que mais tarde deu origem à famosa Escola de Samba do Rio de Janeiro, a Estácio de Sá. Outra escola de samba também pioneira foi a Vai Como Pode, que atualmente é a nossa queridíssima Portela, lá no Rio de Janeiro. Então as escolas de samba, elas foram assim um desenvolvimento dos cordões e dos ranchos. E aí começaram inclusive no Rio de Janeiro a ocorrer as primeiras disputas ali pelo ano de 1930, aqueles campeonatos de escola de samba para ver qual era a mais bonita, a de melhor samba, melhor ritmo, que é os critérios que hoje existem no concurso de escola de samba do Rio de Janeiro, São Paulo e também aqui no Maranhão e outras cidades do país. Então, as marchinhas também conviveram em notoriedade com o samba, a partir da década de 1930. E aí, entre as marchinhas muito famosas, tem Os Cabelos da Mulata, de Lamartine e Babo, e o Irmão Valença, que foi uma marchinha que marcou assim, o carnaval brasileiro. E hoje, inclusive, é motivo de polêmica, porque as pessoas dizem que é uma música que é preconceituosa, porque fala dos negros, dos cabelos enrolados do negro, mas eu acho que isso aí é coisa que não é correta. É uma música que na época foi muito celebrada, e acho que você e sua família, e ainda hoje os nossos filhos, os jovens cantam essa música, é uma música muito alegre, E essa década de 1930 ela foi conhecida como a década das marchinhas. Surgiram muitas marchinhas que animaram os carnavais, que animam os carnavais até hoje, no Brasil inteiro. E também nesse período começaram a surgir o funcionamento das escolas, naquela era Vargas, foi necessário que as escolas tivessem, inclusive, alvará para poder desfilar. Já mais ou menos em 1950, na cidade de Salvador, na Bahia, surgia o famoso trio elétrico, hoje também muito famoso e muito conhecido no carnaval brasileiro, mas principalmente também na Bahia. E ele surgiu com Dodô e Osmar, que utilizaram um antigo caminhão para colocar em sua caçamba, na carroceria, instrumentos musicais e que eram tocados por eles e amplificados através de alto-falantes e saíram desfilando pela rua da cidade. Esse trio elétrico fez um enorme sucesso. E aí, a partir dele, então, começaram a surgir novos e novos trio elétricos, e hoje Salvador, Bahia, até exporta trio elétricos para o resto do país.
Agora, esse nome de trio elétrico somente foi utilizado um ano depois, né, já no ano de 1951, mais ou menos, quando o Temístocles Aragão foi convidado por Dodô e Osmar para integrar lá o seu caminhão de som. E o trio elétrico passou por grande transformação em 1979, quando o cantor Moraes Moreira adicionou o batuque dos afoxés e a composição, dos trio elétricos. E aí foi dado um maior sucesso aos trio elétricos, que passaram a ser adotados em várias partes do Brasil, né? Hoje os trio elétricos existem praticamente em todos os carnavais no Brasil inteiro. Uma outra história muito bacana são as escolas de samba, né? Que no Carnaval Carioca passaram a se tornar uma importante atividade comercial a partir da década de 1960. Empresários do jogo de bicho e outras atividades empresariais legais começaram a investir na tradição cultural e fazendo com que a Prefeitura do Rio de Janeiro colocasse arquibancadas na Avenida Rio Branco e chegaram a cobrar ingressos para ver o desfile. Em São Paulo também houve um desenvolvimento muito grande das escolas de samba a partir desse período. E em 1984 ficou tão assim grande e expressivo o desfile dos carnavais que no Rio de Janeiro foi construído o sambódromo sobre o mandato do governador Leonel Brizola, com um desenho arquitetônico do famoso arquiteto Oscar Niemeyer. E esse sambódromo hoje é assim, um dos principais símbolos do carnaval brasileiro, que é localizado no Rio de Janeiro, né? Onde é feito ainda hoje o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. E o carnaval, então, passou a ser uma grande tradição cultural brasileira e passou a ser um negócio muito lucrativo e impulsionou muito o turismo de entretenimento. Então, milhões de turistas dirigem-se ao Brasil para participarem do carnaval. Só que esse ano não, né? Mas até no passado, e se Deus quiser, no ano que vem, voltaremos a ter essa grande festa, onde são movimentados bilhões de reais, né, no movimento de produção de consumo, de mercadoria cultural. Essa festa tem além da importância cultural, tem uma importância muito grande econômica para os estados, as capitais e as cidades que têm o carnaval. Aqui em São Luís do Maranhão, de onde eu vos falo, é um evento também que tem as mesmas características do carnaval brasileiro, né? E é marcado por batuques, brincadeiras, charangas e personagens como os fofões, né? Homens e mulheres mascarados que circulam pelas ruas na época do carnaval. E também existe aqui os blocos tradicionais, que são os famosos blocos de tambor grande, com fantasias muito luxuosas e muito belíssimas, que inclusive se tornou um patrimônio imaterial da humanidade. Né? E além dos blocos, das escolas de samba, também tem os grupos da cultura afro, as bandinhas, que também são chamados de charangas, e as escolas de samba. Os desfiles da escola de samba em São Luís, eles são tão antigos quanto do Rio de Janeiro, começaram praticamente na mesma época, só que as escolas eram chamadas de turmas de samba, e depois então começaram a ser chamadas de escolas de samba. E muitas delas existem até hoje, né? Algumas desapareceram ao longo do tempo, mas ainda hoje existe, por exemplo, a Turma da Mangueira, que é a mais antiga, que foi fundada em 1929. A Flor do Samba, que foi criada em 1939. A Turma do Quinto, lá da Madre Deus, que foi fundada em 1940. A Favela do Samba, que é um pouco mais recente, de 1951, hoje está no bairro do Sacavém. A Marambaia do Samba é de 1954 e a Unido de Fátima e a Império Serrano, que são de 1956. E o desfile das escolas de samba do Maranhão, em São Luís, segue basicamente o mesmo roteiro dos desfiles do Rio de Janeiro. Inclusive, a partir de 2009, foi criado também em São Luís o desfile das campeãs, que acontece no sábado depois do Carnaval. E uma coisa muito interessante também, que São Luís é uma ilha com 3 cidades, né? 3 municípios, 4 na verdade, e no domingo seguinte ao Carnaval acontece na cidade de São José de Ribamar, que é vizinha a São Luís, o Carnaval do Lava Pratos, né? Que é um novo carnaval que acontece lá no sábado e no domingo, depois do período carnavalesco e, consequentemente, também depois da
da quarta-feira de cinzas. E aqui em São Luís, eu quero só, a título de curiosidade, falar para vocês os locais onde aconteceu os desfiles, né? Começou na década de 1960 e o desfile era ali na Avenida Camboa, em frente à TV Difusora, que na época era a TV de maior audiência do estado do Maranhão, de São Luís do Maranhão. Aí, em 1979, o desfile aconteceu embaixo do viaduto do Monte Castelo. Interessante, o desfile embaixo do viaduto. Em 1980, ele foi na Praça João Lisboa. E de 1981 a 1988, na Praça Deodoro. E de 1989 para cá, começou a acontecer no Aterro do Bacanga, num local que se chama a Passarela do Samba, que é uma passarela que não é fixa e que todo ano é montada, inclusive onde hoje fica perto o Parque João Paulo II. Então, eram essas informações que eu queria passar para você sobre o Carnaval. Desejar para você um Carnaval de paz em casa, né, com sua família. Vamos evitar as aglomerações, infelizmente não vai dar para ter aquela grande festa, mas isso não impede que você tenha alegria no coração, alegria no seio da sua família. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Espero que tenha conhecido um pouquinho mais do Carnaval. Até mais. Bom Carnaval em casa, com alegria e no meio da família. Tchauzão.